principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, o fator que mais agride as células dos pulmões é o cigarro. Então, o principal fator de risco é o tabagismo, ainda corresponde a 80% dos casos estão relacionados ao hábito de fumar. Porém, a gente tem que lembrar que não é só quem fuma que pode ter o problema. A pessoa que é o fumante passivo, que convive com quem fuma em um ambiente fechado e por vários anos, sabemos de, por exemplo, crianças que os pais fumam e que infelizmente fumam por tabela desde a infância. Também são pessoas que têm risco de desenvolver câncer de pulmão. Quando a gente pensa em tabaco, a gente sabe que a pessoa inspira a fumaça do cigarro. Essa fumaça contém uma série de substâncias químicas que agridem os pulmões, causam um processo inflamatório e que vão, ao longo de anos e décadas, levar ao desenvolvimento do câncer de pulmão. A gente tem que lembrar também que existem outras fumaças de risco. Por exemplo, a poluição ambiental. Então, em cidades onde a poluição ambiental é muito grande, o risco de desenvolver câncer de pulmão também é alto. Só para você ter um exemplo, se você ficar na cidade de São Paulo, no trânsito, dirigindo ali ou dentro do ônibus, por 2 horas por dia, corresponde a fumar 1 a 2 cigarros. Então, você, infelizmente, exposto à poluição ambiental, também está tendo os teus pulmões agredidos por essa fumaça, pelas substâncias químicas que são expelidas. E não é só na cidade grande. Cidades onde tem muita queimada, né, a fumaça, a fuligem das queimadas também é um fator de risco para câncer de pulmão. E a gente não pode esquecer do fogão a lenha. É um hábito gostoso, às vezes acordar de manhã na zona rural, acender um fogão a lenha, o dia está frio, faz um cafezinho ali, mas também a exposição à fuligem de um fogão a lenha, que muitas vezes ele está dentro de um ambiente fechado, essa exposição por longa data também aumenta o risco de câncer de pulmão. Então veja que não é só o cigarro, tem vários fatores de risco. Imagina uma pessoa que fuma, que convive num fogão a lenha, ou que também vive num ambiente, numa cidade que tem uma poluição aumentada. Tudo isso contribui e amplifica ainda mais a toxicidade, a agressão às células dos pulmões. Além disso, tem outros fatores de risco. Produtos químicos também podem levar, então o uso de máscaras, o uso de luvas para lidar com certos produtos químicos é importante. Então, os equipamentos de proteção pessoal durante um trabalho, utilizando produtos, por exemplo, agrotóxicos ou passando produtos, né, em animais para controlar verminoses, isso é importante também ter em mente esse tipo de controle. Tem um fator de risco para pacientes que nunca fumaram, que é um fator de risco que está no ambiente, que chama gás radônio. O gás radônio, ele é um gás que ele é emitido principalmente das rochas. E nós sabemos que em regiões de Minas Gerais existem rochas que expelem muito esse gás. Por exemplo, na região de Poços de Caldas. O gás radônio, ele é um gás natural, ele está presente, ele sai do granito, por exemplo, é muito rico em emitir o gás radônio. E em ambientes fechados, a pessoa vivendo num ambiente fechado que tem a emissão desse gás por décadas, também aumenta o risco de câncer de pulmão. Só para você ter uma ideia, o gás, estar exposto ao gás radônio é o primeiro fator de risco para câncer de pulmão em não tabagistas. Então, para quem fuma, o fator de risco principal é o cigarro. Para o não tabagista, é a exposição a esse gás, e regiões de Minas Gerais são ricas nesse gás. Na Bahia, por exemplo, em Caetité, onde tem a extração de urânio para usina nuclear, as usinas nucleares do Rio de Janeiro, também existe, é altamente rico em radônio, porque o urânio, o gás radônio, ele é um produto da decomposição do urânio. E aí a gente tem uma exposição alta, tem uma incidência altíssima de câncer, de diversos tipos de câncer, inclusive de pulmão, naquela região. Portanto, fator de risco número 1,
tabagismo. Um ponto muito importante quando a gente fala hoje de tabagismo é o cigarro eletrônico. A gente sabe que, apesar de ser proibido no Brasil, muitas pessoas, especialmente os jovens, estão fumando, utilizando o cigarro eletrônico. Ele também, apesar de ser considerado um cigarro que não queima, né, que não tem o produto da queima, ele muitas vezes, sim, aquece a cápsula para liberar a nicotina e também emite substâncias químicas nocivas para os pulmões. Nós temos pouco tempo ainda de estudo sobre a questão do cigarro eletrônico e câncer de pulmão. Nós já sabemos que ele faz muito mal para os pulmões, ele tem algumas síndromes inflamatórias graves para os pulmões e são de forma aguda, mas ele também pode ter um processo inflamatório crônico, assim como o tabagismo, e aumentar o risco também de câncer de pulmão. E adicionado a isso, ele aumenta a adição, ele aumenta o vício à nicotina. Invariavelmente, a pessoa que fuma cigarro eletrônico vai fumar cigarro queimado ou vai usar a combustão do tabaco para satisfazer o prazer ou o vício da nicotina. E vale a pena lembrar também, falando em jovens, do narguile. O narguile, aquele recipiente com líquido muito usado, né, que veio usado pelos árabes e que virou moda também entre os adolescentes e os jovens, e você coloca o fumo, e em cima do fumo para queimar você coloca o quê? O carvão. Então é pior do que o cigarro. Tá? Uma tragada de narguile equivale a fumar 10 cigarros. 10 cigarros. Porque a pessoa está fumando, além de estar fumando o tabaco queimado, está inalando todo o produto da queima de um carvão. Aquela pedra é um carvão. Então, não existe, né, um mito de que o narguile a fumaça passa pelo líquido e ela fica filtrada. Não existe filtro nem para o cigarro normal e nem para o narguile. Tá? E também para o eletrônico. Não existe filtro para essas substâncias que chegam nos pulmões e todas as formas de tabagismo são nocivas. Fator de risco número 2, fumante passivo, né? A pessoa que não fuma, mas convive com o tabagista. Exposição a radônio, exposição a poluentes do ar, exposição incluindo queimadas de florestas ou de matas, exposição à queimada, né, do forno a lenha, tudo isso é fator de risco para o câncer de pulmão.